Momento da Palavra. Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento estaremos meditando na palavra do nosso Senhor. O texto para nossa meditação se encontra aqui no livro de Marcos, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Marcos, Novo Testamento, segundo livro da Bíblia, capítulo 16 e o versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Queridos irmãos, eu quero me basear apenas no versículo de número 15, aonde o Senhor Jesus está dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, a tarefa da pregação do evangelho, a atividade de pregar o evangelho, é uma atividade que está destinada a todos os cristãos. O cristão que se preza, ele precisa entender que ele deve cumprir o ide do Senhor Jesus. Quando uma pessoa chega na igreja, quando uma pessoa chega numa instituição religiosa, e ele vê ali a liderança ministrando a palavra, eu posso até entender que ele, por ser um neófito, um novato, ele pode até dizer que aquilo não é para ele, ou que aquilo não é para ela. Mas essa tarefa, ela é de todos nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus, para cumprir esta tarefa, ele começou sozinho. João Batista anunciou a sua chegada e ele deu início à pregação do reino de Deus. Ele deu início à anunciação das boas novas. E depois ele convocou 12 pessoas para que essas 12 pessoas, junto com ele, alcançasse o maior número de pessoas possível da época para compor o reino do nosso Senhor. Dado determinado tempo, Jesus cumpre a palavra de morrer e ressuscitar e ir para o céu, mas ele promete voltar para buscar o seu povo, mas ele promete voltar para buscar a sua igreja. Contudo, até que ele volte, até que ele venha, nós, eu, você, precisa cumprir o ide do Senhor e Salvador Jesus. Veja bem, desde os tempos de Jesus Cristo, que a perseguição religiosa, implacável, cruel, ela se estendeu a todos os países do mundo, bem como todos quantos aqueles que professam a fé nas Escrituras Sagradas. Veja que a perseguição religiosa por parte dos fariseus, saduceus, escribas, faziam com que Jesus não tivesse sossego sequer.
Mas mesmo assim, Jesus não se intimidou. Às vezes Jesus fugia, às vezes Jesus saía de fininho, mas ele não deixava de anunciar o evangelho. O nosso Senhor Jesus começou a ser perseguido ainda quando criança, no ventre da sua mãe. Veja a importância da gravidez. O menino Jesus estava no ventre da sua mãe, Maria, quando ela encontra-se com a sua prima Isabel, que também está grávida de João Batista. Duas mulheres grávidas se encontram, Isabel e Maria. Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus. E tendo Maria se aproximado de Isabel para cumprimentá-la, a palavra do Senhor disse que a criança, que João Batista, ainda dentro do ventre, ainda dentro da barriga, se alegrou pela presença de Jesus, que estava também dentro da barriga da sua mãe Maria. E agora vem você dizer que é cristão. E agora vem você dizer que é evangélico. E agora vem você dizer que é católico. E apoia o aborto. Você está cometendo Você está se tornando um apóstata da fé. É inadmissível que cristãos que professam a fé, que leem a Bíblia Sagrada, que frequentam templos religiosos, é inadmissível cristãos que carregam a Bíblia debaixo do braço, ou que levam a Bíblia no aparelho de celular, como eu faço, professa que serve a Jesus, que ama Jesus, mas é a favor do aborto. Meu irmão, minha irmã, eu confesso a você, ou você está enganado, ou você está iludido, ou você, me perdoe a expressão, está dentro da igreja, mas não está a serviço do reino de Deus. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu sou a favor da liberação das drogas? Como é que eu sou cristão? Como é que eu sou evangélico? Como é que eu sou praticante de religião qualquer? E eu sou a favor que as pessoas usem drogas. Meu amigo, uma mãe que tem um filho dentro de casa que é viciado no crack, uma mãe que tem um filho dentro de casa que é viciado na cocaína, uma mãe que tem um filho dentro de casa que é viciado na maconha. Pergunte para essa mãe se ela é a favor da liberação das drogas. Você já se deparou com uma pessoa drogada? Uma pessoa, quando ela está no estado de cara, quando as pessoas dizem, é assim que as pessoas que consomem falam. As pessoas que usam as drogas, quando ela está de cara, ou seja, na fissura, na seca, na vontade. Tem gente que tem equilíbrio. Tem usuários de drogas que usa as drogas às suas custas. Tem usuário de drogas que trabalham, que compra a sua maconha, que compra a sua cocaína, que compra o seu crack e consegue se controlar. Mas 90% das pessoas que usam drogas, elas não têm controle de si, elas não têm controle
sua situação. Elas não têm controle do seu mental, do seu psicológico, do seu emocional e são capazes de fazer qualquer coisa, cometer atrocidades, crimes, violência, para poder adquirir ou o cigarro da maconha, ou a pedra da cocaína, ou o pó da cocaína, ou a pedra do crack. Aí vem você, que carrega a Bíblia, que vai para a igreja, que acorda de manhã, faz suas orações. Aí vem você dizer para mim que você é a favor da liberação das drogas? Pelo amor de Deus, irmão! Pelo amor de Deus, irmã! Que raio de cristão é você? Ah, mas se liberar as drogas, vai diminuir o tráfico. Ah, mas se liberar as drogas, vai diminuir isso, vai diminuir aquilo. Veja nos países onde a droga é liberada, para você ver a desgraça, a catástrofe que é. Pessoas nas ruas parecendo zumbi, dopados pela maconha, dopados pela cocaína, dopados pelo crack. Quer usar essa miséria, perdoa a expressão? Quer usar essa desgraça, perdoa a expressão? Usa esse caralho pra lá, perdoa a expressão. Agora não vá sair por aí falando que você é a favor, que você defende, que tem que liberar mesmo. Liberar nada. Porque uma mãe que tem um filho usuário de droga dentro de casa, ela sabe do que eu estou falando. Um pai que sai para trabalhar, que coloca a mobília dentro de casa, sabe o que é chegar, encontrar uma televisão quebrada, porque o filho ficou agressivo, a mãe não quis dar dinheiro para ele usar a droga. Pelo amor de Deus, irmãos, Jesus está dizendo aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho significa boas novas. Aborto é boas novas? Liberação de drogas é boas novas? Ideologia de gênero é boas novas? Tem cristão que defende a ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Entra aí na internet, pesquisa para você ver. Segundo a ideologia de gênero, uma das propostas é: não existirá mais a palavra macho, não existirá mais a palavra fêmea, não existirá mais a palavra homem, não existirá mais a palavra mulher. Nasceu, ninguém sabe o sexo. A pessoa que lá na frente vai decidir. Ô, gente, olha a tamanha ignorância. Eu tenho na minha família, como você também tem, e temos que amar, e temos que respeitar, temos que tratar bem pessoas de outra orientação sexual. Mesmo sendo esta orientação sexual contrária à natureza, mesmo sendo esta outra orientação sexual contrária à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, nós temos que amá-las, nós temos que respeitá-las. Ninguém pode discriminar uma pessoa por ele optar por viver uma vida sexual diferente da normal. A normal é mulher, homem. Homem, mulher. A anormal a gente já sabe, não é normal. Mas a gente vai respeitar. Agora o que a gente não vai aceitar é que isso seja matéria de ensinamento de sala de aula. Que isso não seja matéria a ser propagada no dia a dia da vida das pessoas. Você, homem, quer viver como uma mulher? É problema seu. A vida é sua. Agora, o que você não pode é me forçar, querer crer que você está certo.
Veja a sua anatomia. Você é um homem. O que diferencia o homem da mulher? Se não a anatomia física, se não os órgãos sexuais. Mesmo assim, você é livre para viver da forma que você quiser. É um direito seu. Agora, o que eu não posso é permitir que estas coisas sejam colocadas a goela abaixo na sociedade, sem que possamos questionar, sem que possamos rebater. Portanto, meus amados irmãos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É a boas novas de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor: eu os fiz macho e fêmea, homem e mulher, fez o Senhor. Agora, no decorrer da vida, cada um viva como quiser. Agora, não diga que não foi avisado. Não diga que não foi avisada. Nós temos familiares nesta condição e são bem tratados, são respeitados, são bem recebidos, frequentam as nossas vidas, as nossas casas. Mas no tocante à fé, ao cristianismo, à palavra de Deus, a gente avisa que esse procedimento, biblicamente, não é um procedimento normal. Não é um procedimento condizente com a palavra do Senhor. Não dá para entender, irmãos, uma pessoa que se diz cristão, praticante, frequentador de igreja, leitor da Bíblia Sagrada, aceitar, concordar que cristãos sejam perseguidos. Irmãos, Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos também. Vejam como foi a morte trágica de Tiago. Teve a sua cabeça decepada porque pregava a palavra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque pregava a palavra. João Batista, segundo a tradição, segundo a Bíblia, teve a sua cabeça cortada e servida em uma bandeja de prata na presença dos reis, na presença dos políticos da época. O cargo de rei é político ou é religioso? Tá na Bíblia, irmão. É político. O cargo de sacerdote é político ou é religioso? É religioso. A Bíblia trata de religião, a Bíblia trata de política. José, governador no Egito. Governador é o quê? É cargo político ou é cargo religioso? E José era quê? José era um cristão. Um cristão que exerceu um cargo de governo no Egito. Daniel serviu a Deus no palácio, no tempo de 4 reis. O primeiro, Nabucodonosor, Dário o Persa e outros mais. Agora vem você que diz que é cristão, que diz que serve a Deus e fala: irmão, irmã, não pode falar de política dentro da igreja. Não pode falar de política dentro da casa do Senhor. E vai falar de quê? Claro que nós, como cristãos, temos liberdade e o direito de alertar os nossos membros, os nossos fiéis, acerca do que está certo e do que está errado. Quem vai tomar a decisão é você. Agora, como cristão, nós temos sim exercer a política. É muita falsidade, é muita hipocrisia
Igreja não é lugar de falar de política. Igreja não é lugar de falar de política. Ah, paciência, meu irmão. Paciência, minha irmã. Igreja é lugar de orientação. E a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo vai bem. Mas quando o ímpio governa, o povo vai mal. Tá falando de quê? Tá falando de política. O rei Salomão, o rei Davi, quem eram essas pessoas? Eram cristãos que exerciam cargos políticos. Então a Bíblia está cheia de exemplo, a Bíblia está cheia de base para o cristão exercer a política. Houve um tempo no Brasil, é verdade, que cristãos, pela sua ignorância, pela sua falta de informação, por falta de leitura da Bíblia Sagrada, dizia que política era do diabo. Quantas pessoas que falaram que política era do diabo? Aí sabe o que aconteceu? O diabo tomou posse da política mesmo. Mas de uns anos para cá, os cristãos estão acordando. De uns anos para cá, padres, pastores, homens e mulheres de Deus, evangélicos, católicos, estão entrando na política, exercendo o seu direito para fazer a diferença e lá dentro o seu exemplo e pregar o evangelho contra muitas aberrações que a gente vê por aí. Ah, mas eu sou cristão, eu sou santo, eu tenho uma auréola na cabeça, eu já estou pronto para ir morar no céu. Mas na igreja não pode falar de política. Ah, qual é? Paciência! A igreja pode falar de todos os assuntos relevantes para a vida humana. A igreja fala de oração, a igreja fala de jejum, a igreja fala de dízimo, a igreja fala de oferta, a igreja fala de ladrão, fala de adultério, fala de homicídio, fala de roubo e fala de crime. A igreja fala de morte, fala de vida. E a igreja não vai falar de finança ou de política? Pelo amor de Deus, vamos falar de política sim. Fomos constituídos por Deus para cumprir o ID do Senhor e Salvador Jesus. Você vota em quem você quiser. Eu não vou fazer aqui propaganda. Eu não vou aqui obrigar a você votar, a você escolher. Mas defender princípios bíblicos, eu vou defender. E um dos principais objetivos, irmãos, da pregação do evangelho é libertar as pessoas. Quantas pessoas viciadas no álcool, na cachaça, no fumo, na cocaína, no crack, e hoje estão livres, e hoje estão livres nas igrejas por aí afora. Eu disse aqui outra vez que a igreja, ela deveria ser premiada todos os anos pelos governantes, porque a igreja, ela exerce um tremendo e potente papel social. Faz uma festa na praça agora, traz uma banda ou um cantor qualquer e traz os religiosos, traz os cristãos para você ver. No outro dia, os catadores de lixo, no outro dia, os garis da cidade é que sabe o sufoco que eles passam, porque as pessoas sem escrúpulos fazem as suas necessidades nas beiras de rua, nas beiras de calçadas. Você anda no outro dia, a rua tá só o fedor de xixi, aí tem que vir os governantes com o carro-pipa para jogar água, para jogar detergente, para limpar. Agora vá no outro dia, no lugar que teve uma festa religiosa,
Vá numa praça onde no dia anterior teve uma festa religiosa. O lugar está limpo, porque o povo de Deus é educado. O lugar está intacto, não está quebrado. Porque não estou dizendo que as pessoas que não são cristãs não sejam mais educadas, não. É porque quando elas exageram no álcool, quando elas exageram nas bebidas, quando elas exageram nas drogas, elas perdem o controle de si e agem como se não fossem mais seres humanos. Você sabia, irmão, que enquanto eu estou falando para você agora, milhares de cristãos no mundo estão sendo presos, torturados e até mortos? Graças ao nosso bom Deus, que em Medeiros Neto nós temos liberdade religiosa de pregar o evangelho. Graças a Deus que em Medeiros Neto, na Rádio Tropical FM, há mais de 25 anos, 24 anos, o programa está aqui anunciando a palavra do Senhor. Aqui na Rádio Tropical tem programa cristão de várias igrejas. Prova que o seu proprietário é um homem que acredita na palavra do Senhor. Prova que o seu proprietário é um homem que entende que a liberdade religiosa é algo que todos têm que ter. Por isso, nessa emissora, tem programas de várias denominações. Não tem de todas, porque é pouco. Os dias, a programação da rádio é muitas coisas. Mas aqui tem programação religiosa para evangélico e para católico. E para outras denominações também. Outros segmentos cristãos que mesmo que não são a linha nossa bíblica, aqui na emissora é divulgado nos comerciais. Vocês assistem a programação, vocês sabem. Agora, meus amados e queridos irmãos, no mundo por aí afora, tem países, e eu vou citar alguns, que se você pregar a palavra, que se você for encontrado com uma Bíblia, você vai preso, você é torturado, você é perseguido, e dependendo, você é até morto. Países como a Venezuela, é proibido pregar o evangelho. Veja, os nossos vizinhos aqui do Brasil, lá na Venezuela, nós temos missionários lá, e esses missionários pregam o evangelho escondido, porque se forem descobertos, eles serão presos, torturados e até mortos. E aí, meu amado e querido irmão, nós vivemos no Brasil. O Brasil é um estado laico. A palavra laico quer dizer que o país, a nação, não interfere na religião de ninguém. Então o Brasil é um país laico. Mas eu pergunto a você, até quando? Até quando? Se a gente vê por aí alguém dizendo que se tomar conta do país, vai colocar pastores e padres nos seus devidos lugares, será que estão ameaçando os cristãos, Marcos? Será que estes governantes que falam estas coisas está querendo nos intimidar? Ah, quando for a minha vez, vocês vão ver. Quando eu chegar lá, vocês vão ver. Eu vou pegar esses pastores,
vou pegar esses padres e vou colocar eles nos seus devidos lugares. Veja, gente, liberdade religiosa está com os dias contados, se nós não sabermos exercer a nossa cidadania. Veja, para você que me ouve, eu estou ao vivo no Facebook do meu amigo Marcos Antunes. Nós não estamos transmitindo pela página oficial do programa por uma questão técnica aqui do celular. Então estamos transmitindo da página de Marcos. Hoje pode, hoje é permitido. Mas você sabia que tem gente por aí querendo liderar, querendo comandar, querendo governar, que já falou que vai controlar a mídia, que vai controlar a internet? Você sabia que lá na Cuba a internet é controlada? Você sabia que lá em Cuba as notícias que vai para o povo é as notícias que os seus ditadores querem? Você quer isso para o seu Brasil? Você quer isso para a sua Medeiros Neto? Veja países aqui como Nicarágua, padres, sacerdotes e cristãos estão sendo presos. Eu sou evangélico. Eu frequento a denominação Assembleia de Deus. Eu tenho amigos católicos. O católico e o evangélico são cristãos. O que diferencia o católico do evangélico são questões dogmáticas. São questões de usos e costumes e de tradições, que nós não entraremos neste mérito, mas são considerados cristãos. E agora, como é que eu chego e falo: Jesus, tem misericórdia do padre fulano de tal que foi preso porque estava pregando o evangelho? Como é que eu falo: Jesus, tenha misericórdia do pastor fulano de tal que foi preso porque estava pregando o evangelho? E na hora que eu for exercer a minha cidadania, eu vou lá carimbar o meu dedão na cara, na imagem daquele ou daquela que é contra o cristianismo, que é contra a palavra do Senhor, quer controlar, quer proibir, quer inibir, ameaça. Não, irmãos, o Brasil é um país laico. O Estado não pode interferir na religião de ninguém. Então, a liberdade religiosa, ela é garantida no Brasil. Porém, está com os dias contados, porque as ameaças estão vindo aí à torta e à direito. E nós temos que estar atento e defender aquilo que nós acreditamos. Veja bem, queridos irmãos, há muitos países no mundo onde se é proibido pregar o evangelho. No mês de novembro, a Terra completará o número de 8 bilhões de habitantes. Em novembro, a Terra vai receber o habitante de número 8 bilhões. E você sabe, ou você sabia, que desses 8 bilhões, tem 3 milhões e 600 mil habitantes que estão sendo perseguidos por leis, por governos, por partidos, por instituições, por organizações, por pessoas que são contra e são contrárias à palavra de Deus. Você sabia? Ei, você, padre!
Ei, você pastor! Ei, você paroco! Ei, você cristão! Ei, você que dirige uma congregação! Ei, você que está à frente do rebanho de Jesus, não importa o tamanho e nem importa a denominação. Você sabia que amanhã você pode chegar na igreja e lá ter uma faixa amarela ou vermelha escrita proibido? Você já pensou nisso? Você já viu aquelas cenas de crime nos filmes? Quando um local está sob investigação, eles passam aquela fita amarela e ninguém entra naquele local, a não ser as autoridades. A mesma coisa está correndo risco de acontecer no Brasil. Não se assuste se amanhã você chegar na igreja e ela estiver fechada por uma determinação de governantes, de líderes, de comandantes do poder judiciário. Vocês viram na pandemia. Vocês viram na pandemia os decretos. Na pandemia, o coronavírus não pegava no supermercado. Então, no supermercado podia ir fazer a compra e aglomerar. Na pandemia, o coronavírus não pegava nos postos de gasolina, nas farmácias. Enfim, só pegava na igreja. Aí as autoridades, líderes que detestam a Bíblia, líderes que detestam os cristãos, determinaram o fechamento das igrejas, porque senão está aglomerando e pode contaminar as pessoas. Só na igreja, irmãos? Você viu algum supermercado fechar? Você viu alguma feira livre fechar? Não! Outra coisa, nas eleições de 2020, foram registrados os maiores números de pessoas na rua. E aonde estava o coronavírus que não pegou o povo na campanha eleitoral? Só pega dentro da igreja? Ah, conversa fiado, paciência, isso são projetos de homens e mulheres que não temem a Deus e são anticristãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não sei do que vai ser de minha vida hoje, depois dessa mensagem. Porque uma mensagem dessa, ela agrada, mas ela também desagrada. E eu tenho certeza que já tem gente aí ouvindo, e já tá, como diz eles aí, não é? Só a misericórdia. Mas eu não posso deixar de falar. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas eu só vou pregar o evangelho em Medeiros Neto, porque em Medeiros Neto, ninguém que prega o evangelho vai preso. Eu não vou pregar o evangelho lá na Coreia, porque se pregar lá na Coreia, a pessoa morre. Não, irmãos, tem cristão lá na Coreia, pregando o evangelho, perdendo as vidas, enquanto nós temos a liberdade de pregar aqui no Brasil. Países como a Coreia do Norte, Iraque, Afeganistão, Síria, Catar, Egito, Nigéria, China, Azerbaijão, México. Gente, no México, o México está ali próximo dos Estados Unidos. Cristãos são perseguidos ali. Eu não vou falar longe, não. Nós temos aqui os amigos do Brasil, a Venezuela, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Uruguai e o Paraguai. Cristãos são perseguidos nestes países. Quando determinadas pessoas chegam em determinados países, não pode nem falar que é cristão.
Se falar é preso na hora. Então, meus irmãos, só poderemos ter o direito de ir e vir, de pregar o evangelho, se tiver no poder governantes que não são contrários à palavra do Senhor. Porque se no poder, nos países onde os governantes são contrários à palavra do Senhor, viram a ditadura e o evangelho é proibido de ser pregado. Vá na Coreia, vá lá na Coreia e levanta a Bíblia no meio do povo e fala assim, que Jesus é o Senhor para você ver. É morte, é prisão, é tortura, é espancamento. Você quer que isso chegue aqui em Medeiros Neto? Você quer que isso chegue aqui no Brasil? Você quer que isso chegue aqui na Bahia? Você quer que isso chegue em mais lugares? Não, irmãos, nós não queremos que essas coisas cheguem. Por isso, nós estamos aqui cumprindo o ID do Senhor Jesus. Exerça a sua cidadania, mas com sabedoria e principalmente com temor a Deus. Veja, pesquisa. É a favor do aborto? Sim ou não? É a favor da liberação das drogas? Sim ou não? É a favor da ideologia de gênero? Sim ou não? É a favor da liberdade religiosa? Sim ou não? É isso que temos que pesquisar, meus amados irmãos. Perfeito não tem ninguém, mas nós temos que analisar aqueles que mais se enquadram naquilo que eu acredito. E Deus, o Senhor, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.